Olá pessoal, eu sou a Isabela e esse é um tutorial de como utilizar o Code Server, também como acessar localmente, remotamente e como fazer as configurações necessárias para tudo funcionar direitinho. Então, falando um pouquinho sobre o projeto, o Code Server é um projeto open source que te permite acessar o seu ambiente de desenvolvimento do VS Code de forma remota. Então, você pode acessar o VS Code com tablet, laptop, Raspberry Pi ou até outro notebook ou qualquer dispositivo que tenha um navegador, sem ter que instalar todo o programa, todo o VS Code nesse dispositivo, sem ter que fazer toda a configuração. E você pode até exportar as configurações e extensões do seu VS Code que você usa atualmente para o Code Server e utilizar isso de forma remota. Então, ao invés de você ter que fazer toda a configuração, você pode só exportar a configuração que já existe e utilizar em outro dispositivo. Outro fator interessante do Code Server é que você pode diminuir o gasto de bateria do dispositivo que você está utilizando para programar. Porque acessando o Code Server com o seu navegador, as tarefas mais intensas e que demandam mais processamento vão rodar no server, no servidor. Então, o dispositivo que você está programando vai gastar menos bateria do que se você estivesse usando o VS Code lá, instalado diretamente. Então, aqui é o GitHub do projeto, github.com/cdr/codeserver, caso vocês queiram entender melhor, saber de algumas informações extras. E eu vou passar então para a configuração. Então, primeiramente, você vai precisar instalar. Para instalar, você precisa rodar esses dois comandos aqui. Então, abre o terminal, copia esse comando, que eu vou colocar na caixa de descrição, cola aqui, dá Enter. Quando ele terminar, faz a mesma coisa com esse daqui. Eu não vou executar esses comandos porque já está instalado no meu computador. Mas aí, assim que você instalar, você precisa editar as configurações para que tudo funcione certinho. Então, você vai usar o editor de sua preferência no terminal. Eu uso o Nano. E você vai precisar de permissão sudo. Então, sudo, nano e esse caminho aqui, que é o arquivo de configuração. Vou colocar minha senha. E aí vai aparecer o conteúdo desse arquivo. Inicialmente, se for a primeira vez que você está configurando, vai ter outro endereço aqui, provavelmente vai ser 127 alguma coisa. Você muda para 0000, que é para ele ficar disponível na rede e ser possível acessar de outros dispositivos. E aí, 8080 você deixa que é a porta que ele vai utilizar. Aqui, você pode deixar a autentificação do jeito que tá, que vai estar com... provavelmente vai estar escrito password, mas você também pode alterar para none, que é para que quando você for acessar com um dispositivo pelo navegador, ele não vai te pedir uma senha, que é essa senha aqui no caso. Então, você utilizando none, ele não vai te pedir a senha, mas também tem outra forma de fazer com que não peça a senha, que é pelo terminal. Eu vou mostrar as duas opções para vocês. Então, essa é a primeira. Você dá um Ctrl O, Enter e um Ctrl X. E a segunda vai ser quando você for rodar o Code Server. Então, para rodar o Code Server, você tem que usar um comando que é Code Server, bem simples. E aí você pode colocar um caminho para uma pasta que já tenha arquivos que você quer trabalhar, ou você não coloca caminho nenhum, que aí ele vai para sua pasta raiz. Mas se você colocar um caminho, ele já vai iniciar nessa pasta com os arquivos que você quer. E aí, caso você não tenha setado lá no arquivo config.yaml que você quer sem a senha, você pode colocar aqui, ou então você pode deixar com a senha mesmo. Eu vou rodar assim só para vocês verem. Então, vocês vão rodar esse comando e ele vai começar a servir o Code Server. E aí, eu vou acessar no meu próprio dispositivo só para vocês verem como funciona. Então, aqui vocês vão colocar o caminho 0000, 8080 que é a porta. E aí, ele vai te mostrar o ambiente. Aqui. Ele já abre na pasta que eu tinha pedido para ele abrir. Então, deixa eu puxar aqui. Com os arquivos que eu quero editar, que eu gostaria de usar. Então, aqui todos os arquivos que eu tinha colocado lá na pasta estarão aqui. E aí, vamos acessar ele remotamente. Então, como eu não tenho outro dispositivo para acessar, eu subi uma máquina virtual. Essa daqui é um Ubuntu também.
esperar fazer login aqui só um minutinho. E aí a gente vai acessar remotamente. Então, para isso, vamos descobrir qual que é o nosso IP. Eu vou abrir aqui uma nova aba. Você pode rodar IPA. E aqui é o IP da sua máquina. Então, no meu caso é o 192.168.15.9. Então, sempre que eu for acessar remotamente, eu vou copiar esse IP e colocar a porta 8080. E aí você vai utilizar o IP que aparecer para você. Então, aqui, vou abrir meu navegador. Isso aqui é a minha máquina virtual. Vou colar 192.168.15.9 e vou colocar a porta, que é 8080. Aí aqui deve aparecer o mesmo ambiente que eu mostrei anteriormente para vocês, do Code Server. Esperar carregar. Bom, aqui aparecem os mesmos arquivos que apareciam lá, porque foi inicializado nessa pasta. Só para ficar claro para vocês, esses arquivos não estão nessa máquina virtual, eles estão na máquina que está servindo como um servidor para o Code Server, mas eles aparecem aqui porque é o nosso servidor, né? Então eu posso editar esses arquivos daqui, ou então eu posso criar um arquivo novo. E vai dar tudo certo, posso editar aqui também da forma que eu preferir. Bom, agora eu vou ensinar como instalar pacotes. Então, você vai precisar voltar para o seu servidor. Existem duas formas. Esse aqui é a máquina que é o que está servindo o Code Server. Então, existem duas formas. Ou você pode utilizar o terminal, e aí você especifica qual é o pacote que você quer instalar, a extensão que você quer instalar, e roda no seu terminal, e aí ele vai instalar e já vai aparecer automaticamente para os dispositivos que estão acessando via browser, ou então você vai instalar aqui, da forma com que você instala normalmente. Então aqui você procura a extensão que você quer instalar, e aí você instala. E eu vou ensinar também como exportar as suas configurações do VS Code da sua máquina. Então, aqui eu tenho o VS Code instalado. Então, como exportar as configurações do meu programa para o Code Server, para que essas configurações possam ser utilizadas pelos computadores ou dispositivos que acessarão remotamente. Então, para fazer isso, existem duas formas. A primeira você pode, sempre que você for rodar o comando do Code Server, você adiciona essa flag, que é user.data.dir, e aí você coloca a pasta com as configurações do VS Code, ele vai reutilizar tanto as suas extensões quanto as suas configurações, ou então você copia todo o conteúdo dessa pasta aqui, que são as configurações do seu VS Code, para essa pasta aqui, que são as configurações do seu Code Server. E assim você vai estar exportando todas as configurações e extensões do seu VS Code para o Code Server e você vai poder utilizar elas remotamente. Já mostrei como testar, já testei com vocês como funciona, vou mostrar agora como criar atalhos. Então, se você quer, no dispositivo que for acessar o VS Code, se você quer criar um atalho na sua área de trabalho, você pode vir aqui no Google Chrome, ou então no navegador que você utilizar, Mozilla, o que você preferir, você vai vir em mais ferramentas e criar atalho. Aí você coloca aqui o que você quiser, então Code Server, criar. Aí ele vai aparecer aqui na sua área de trabalho. Deixa eu só... Tá um pouco lenta porque tem muita coisa aberta. Aí vai aparecer isso daqui. Você vai dar um Enter, porque a primeira vez você precisa colocar confiar e iniciar. E aí vai aparecer esse logo estranho, que na verdade é o logo do Code Server. Eu vou ensinar vocês como alterar isso. Então, você vai clicar aqui em abrir com outro aplicativo. Ele vai mostrar as opções, só um minutinho. Ué? Peraí. Aqui, com o editor de texto, selecionar. Só um minutinho que a máquina virtual tá devagar mesmo. Aqui. E aí você vai mudar essa imagem aqui.
eu já tenho uma imagem do Code Server salva nessa máquina virtual. Então, eu vou abrir aqui o caminho e vou colocar o caminho aqui. Eu acredito que o caminho é... Deixa eu ver. Vai ser imagens. É vscode.png. Então vai ser assim, ó. Imagens. vscode.png. Só confirmar se tá certinho. Imagens, vscode.png. Aí você vai salvar. E aí quando você reiniciar a sua máquina, vai aparecer o logo certo. Vai ficar desse jeito aqui. Que esse foi um atalho que eu criei anteriormente. Aí eu preciso também deixar muito claro para vocês que esse atalho só vai funcionar quando for esse caminho aqui. Quando o seu IP da máquina que está servindo o Code Server for esse caminho aqui. Se for outro IP, não vai dar certo. Então, por exemplo, se você configurou tudo, quando a máquina está com IP 192.168.15.9 e aí você reiniciar a máquina e ela aparecer com outro IP, esse atalho vai ir sempre para esse IP, então vai dar errado. Uma forma de você arrumar isso é você fixando o IP da máquina que está servindo. Então, no meu Ubuntu, do meu notebook, eu viria aqui e alteraria o IP da máquina. Então, sempre que eu inicializasse essa máquina, ela entraria em 192.168.15.9 e aí todos os meus dispositivos conectados na rede, no mesmo Wi-Fi, mesmo sem internet, conseguiriam acessar o Code Server quando o servidor estiver sendo executado nesse IP, não vai precisar trocar o IP. Mas, como eu falei, caso você inicialize a máquina e ela esteja com outro IP, esse atalho que você acabou de criar não vai funcionar. Mas a forma de resolver é bem fácil, é só fixar o IP. E aí, é isso. Mais informações sobre o projeto vocês vão encontrar aqui no GitHub, mas com esse tutorial você vai conseguir utilizar o Code Server tranquilamente e também conseguir fazer as utilidades que serão mais úteis. Então, vocês vão utilizar as ferramentas e as funções que são mais úteis. Então, instalar a extensão, utilizar remotamente e até mesmo utilizar localmente. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo. É isso.